Graça e paz, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que aqui estão e os irmãos que também não estão, os que porventura estão nos seus afazeres familiares, outras atividades, e os irmãos que nos acompanham ao vivo na transmissão. Deus abençoe a sua vida também. Meus amados irmãos, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens às quartas-feiras, serão ministradas às quartas-feiras pelos nossos pastores, os problemas da vida. Então, fique atento que sempre às quartas, nas próximas semanas, irmãos, os pastores trarão esse tema para reflexão bíblica espiritual. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. E deixe aberto a partir do versículo 19. Avança um pouquinho e deixe no versículo 19. Marque com a sua Bíblia e feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos na sua presença para falar, Senhor Deus, de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, que faz parte da vida. Os problemas são parte da natureza humana, porque somos pecadores e, em função dessa natureza pecaminosa, os problemas são fruto disso. Mas um dia, Senhor, estaremos na eternidade contigo, onde não haverá problema, onde não haverá dor, onde não haverá ansiedade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o tema da mensagem desta noite é: existe vitória para a ansiedade? Mas primeiro vamos pensar no que é a ansiedade. Então, dos problemas da vida que serão tratados nessa série de mensagens, o primeiro é ansiedade. Quem aqui já se sentiu ansioso com qualquer coisa? Então, vamos ali dar uma pequena destrinchada para nós não confundirmos, porque tem aquela ansiedade que nós temos como um diagnóstico clínico, que é uma coisa talvez um pouco mais severa, mas vamos falar da ansiedade da forma como o texto bíblico vem trazer para nós. Ansiedade, o que seria? Reação natural do corpo a situações de estresse. Sinal de alerta. Às vezes a ansiedade é um sinal de proteção pessoal, em algumas situações, em certa medida. Preocupação excessiva, medo, tensão e alguns sintomas físicos. Alguém aqui já ficou tão ansioso que ficou com uma suarina assim, ó, ficou suando um pouquinho. Taquicardia, alguém já teve taquicardia por tanta ansiedade? Já em alguns casos mais severos, né, a ansiedade pode provocar isso. Então, é muito comum porque a vida, ela traz para nós tanta exigência. As pessoas exigem de nós, a gente se cobra demais. Nós nos cobramos, nós exigimos de nós. Então, a palavra de Deus, ela não se furta a falar da ansiedade. Ela não se furta a falar das preocupações da vida que são naturais. A questão não é a preocupação da vida, nem os problemas da vida chegarem até você. É onde estará seu coração no meio do problema. Amém, igreja? Então, quando se fala em ansiedade, alguém aqui, eu tenho quase certeza que alguém aqui conhece pessoas extremamente ansiosas, né? Alguém aqui já chegou para você e disse assim: minha irmã tem um assunto muito importante para tratar com você, mas só vamos conversar daqui uma semana. Como é que você vai se sentir? Já passou por isso? Então, existem algumas doses de ansiedade e outras que são mais preocupantes. Então, entenda, a ansiedade é diferente, por exemplo, o medo, que muitas vezes nós podemos ter medo de ficarmos presos em algum lugar, correto? É normal ficar com medo de ficar preso em algum lugar, mas algumas pessoas têm fobias e não pode fechar a porta. Tem gente que não pode fechar a porta, ela fica agoniada, fica aflita. Percebe a diferença? Então, o medo de ficar preso é natural, porque é uma proteção do seu corpo. Agora, essa fobia
ela já chega em níveis mais complicados. Há pessoas que perdem peso pela ansiedade que sentem. Então, o que Jesus, no Sermão do Monte, entre os capítulos 5 e 7 de Mateus, que é basicamente o Sermão da Montanha, ele vai trazer, essencialmente, como é a vida com Deus como você é, de maneira totalmente desnuda, por assim dizer. É uma cristandade sem ser uma cristandade religiosa. Aquela que estão olhando, aquela que você ora em pé na sinagoga. Jesus está combatendo isso. O que Jesus está trazendo no Sermão da Montanha é você ter uma vida com Deus de fato e de coração, e não aparente. Então, vamos lá. O texto bíblico vai dizer assim. Eu gostaria de pedir uma gentileza ao pastor Wagner. O pastor Wagner lerá os versículos pares e o pastor Wagner Fernandes lerá os versículos ímpares, e para que os irmãos que estão acompanhando na transmissão também ouçam o áudio. Tá bom, meus irmãos? Não acumulem para vocês tesouros na terra, nova versão internacional, tá, meus irmãos? Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. 20, com o pastor Wagner. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 22, com o pastor Wagner. Os olhos são a lâmpada do corpo, todo mundo. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Até aqui. Esse texto ele é um paralelo com outro texto que ele vai falar. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas. Então, Jesus está propondo para aquelas pessoas e para os discípulos que estavam próximos a ele, uma vida genuína, uma vida legítima, onde você serve a um Deus só. Então, você não vai servir a um Deus que vai propor apenas o aspecto do conforto material. E eu quero deixar claro aqui que o propósito desse texto não é demonizar os bens materiais, mas apenas mostrar que você só serve a um Deus. Amém, igreja? Então, o propósito de Jesus aqui é mostrar, olha, aqui, antes de eu falar sobre isso, que antes de chegar nesse texto, ele vai confrontando as hipocrisias das pessoas. Então, ele chega e fala aqui, olha, você tem comunhão com Deus mesmo? Você serve mesmo ao Deus e não a Mamon? Então você não tem por que se comportar como se você servisse a dois. Então eu pergunto, qual é o motivo da nossa ansiedade? Às vezes o motivo da nossa ansiedade é porque nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus só. Pastor, isso é um absurdo. Não. Nós, às vezes, eventualmente, nos comportamos como se Deus não estivesse no controle das coisas. Mas Ele continua estando no controle das coisas. Ele não perdeu o controle das coisas. Quantos aqui não tentaram dar um jeito na própria vida e quebrar a cara, sem consultar Deus, porque estava tão ansioso, tão afobado e não orou a Deus, perguntando se aquela era a decisão certa? Quantos aqui não se decepcionaram com isso, não tomaram decisões erradas? Então, em primeiro lugar, existe vitória sobre a ansiedade? Existe. Lembrando, número 1, lembrando que você tem um Deus só. Quantas pessoas aqui não sabem, os irmãos sabem que eu trabalho na área financeira, e vocês acham prudente uma pessoa ter uma reserva financeira, sim ou não?
Não é errado. A Bíblia não condena isso. A prudência, né, essa sua preocupação em deixar para a família, ou até mesmo você não ser surpreendido com algumas coisas. Correto? Correto. A Bíblia não condena isso. Mas há aquelas pessoas que depositam todas as suas crenças, toda a sua confiança na própria sagacidade. Ah, não, as coisas vão dar certo porque eu me preparei. Não tem por que dar errado. Ah, porque eu fiz tudo certinho, eu não serei jamais surpreendido. Deixa eu dizer uma coisa, se o governo der uma doida aí e trancar o nosso dinheiro igual o Collor fez, e aí? Vai fazer o quê? Ah, pastor, isso nunca vai acontecer. Ah, irmãos, eu não estou profetizando a maldição, estou dizendo que nós não podemos confiar nos nossos planos, na nossa própria autopreservação. Quem é que nos garante as coisas? É Deus. Amém, igreja? Quem é que nos traz a segurança, o conforto? É Deus. Então, às vezes, a gente se preocupa com coisas legítimas, com coisas certas, com coisas que podem ser úteis na vida, mas o crente, às vezes, não descansa em Deus, descansa nas coisas que planejou, descansa nas coisas que plantou. Isso só pode dar errado, tem tudo para dar errado. Então, vamos lá. Eu vou pedir aos irmãos, Salmo 94, 19. Eu queria que projetasse aqui, por gentileza, os irmãos. Pode projetar aqui o Salmo 94, 19, na NVI também. Pode ler, vamos ler aqui, Salmo 94, 19. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Inquietações, perturbações, há coisas que a gente se preocupa que nunca vão acontecer. Em segundo lugar, existe vitória. A vitória é possível. A vitória é possível como? A vitória é possível sobre a ansiedade, porque boa parte das nossas preocupações são inúteis. Por quê, pastor? São inúteis. Às vezes a gente se preocupa com coisas que nunca vão acontecer. Percebe? Quem é pai aqui, mãe, vocês não têm uma pequena ansiedade, às vezes, ou que tinha um filho pequeno em algum momento, nunca tinha uma pequena ansiedade do portão abrir sem querer, um carro pegar teu filho lá fora? Você não tinha esses pesadelos recorrentes? Isso não passava pela tua cabeça de vez em quando? Pastor, que desgraça. Não, você não se protegia a esse ponto. Você não tinha essa preocupação humana. É uma coisa que te dava pesadelos. Era uma coisa que te deixava ansioso. E, às vezes, em alguns casos, para a glória de Deus, Deus protegeu, Deus preservou, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu, às vezes, nem perto do que você imaginou. Às vezes você imaginou coisas que não vão acontecer, mas porque a sua cabeça está tão ansiosa, tão afobada, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Há pessoas que perdem oportunidades lindas na vida porque não sabem acalmar o coração em Deus, que queimam etapas, pulam etapas, queimam a largada, falam na hora que não devem, e por causa da ansiedade perdem bênçãos. Que você estava tão ansioso, falou na hora errada, comentou o que não era para comentar. Então a tua ansiedade, às vezes, vai te trazer preocupações inúteis com assuntos que você não tem controle. Pastor, eu estou afobado. Por quê? Porque eu não paro de pensar na morte da minha mãe. Eu não sei o que vai ser da minha família quando minha mãe morrer, que ela é o esteio da casa, ela ama meus filhos, ela é uma vovó maravilhosa. Quando ela morrer, cada um vai para um canto, e eu não sei o que vai acontecer, que eu vou brigar com meus irmãos. Né? Quem aqui nunca se pegou perguntando isso, nunca se pegou pensando nisso, né? Na mãe falecer e essas brigas de família, né? Até porque tem aquele ditado velho, né? Herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem.
né? Muitos já pararam para pensar nisso. O que vai ser da minha família? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem te falou que tua mãe vai morrer antes de você? Que garantia você tem que não é tu que vai cair duro antes dela? Então, por que você está se preocupando do que vai ser tua família quando Deus recolher sua mãe? E, às vezes, a mãe da pessoa está até com saúde. E a pessoa já está ansiosa, pensando o que vai ser da família quando Deus recolher. Então, quando Jesus fala isso no Sermão do Monte, ele está dizendo, olha, essa preocupação que você tem, ele está deixando claro aos discípulos ali, que eles demonstrassem a vida como deveria ser, servindo a Deus, que eles não estavam entendendo bem. Vamos lá, versículo 25 em diante, vamos lá, vamos ver o que Jesus diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? 26, tá, meus irmãos? Capítulo 6 ainda de Mateus. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Até aqui por enquanto, meus irmãos, para a gente caminhar para o final. Em terceiro lugar, já falamos aqui que a preocupação às vezes é inútil, porque você não tem controle sobre as coisas. Às vezes a gente se esforça com a vaga ilusão de que a gente vive uma meritocracia pura. Eu trabalho, eu tenho. Eu batalhei, eu conquistei. É o certo, não é o certo? Mas quem aqui não conhece pessoas que vivem de barriga cheia e nunca trabalharam na vida? Tem um monte. Pessoas até que nunca tiveram uma oportunidade de uma melhora de vida, de caminhadas, mas chegaram a lugares... chegaram a conhecer coisas maravilhosas, tiveram oportunidades maravilhosas ao longo da vida. E Deus foi abrindo portas para certas pessoas. E abriu portas para você também. Então, a gente tem essa vaga ilusão de que a gente trabalha, a gente vai ter. A gente luta, a gente conquista. Você esqueceu que é Deus que vai cuidar de você? Quem aqui nunca disse em casa, vocês são mais velhos, quem aqui nunca disse em casa, quando eu morrer, está todo mundo perdido. Quando eu morrer, ninguém come mais nessa casa. Já disse isso, não? Quando eu morrer, acabou. É você que trouxe o sustento? Foi o Deus que trouxe o sustento. Foi Deus que alimentou a boca da tua família, meu irmão, minha irmã. Foi Deus que deu saúde. Então, para a gente caminhar para o final, 1 Pedro 5,7. Eu queria que eu projetasse aqui para nós, os irmãos, né? Todos juntos. Lancem sobre ele toda vossa... o 7, esse é isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém. Tem uma canção do Grupo Logos que fala disso. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Em terceiro e último lugar, é possível ter vitória sobre a ansiedade? É possível. É possível porque sempre podemos colocar Deus em primeiro lugar. É possível. Pastor, mas o meu problema é difícil? Eu sei. Mas ele não virou as costas para você. Ele não virou as costas para aquilo que preocupa teu coração. Então, peça para ele acalmar o seu coração. Mesmo que o problema seja assustador, mesmo que o problema seja algo que mexa com o teu coração, pede para ele te acalmar. Porque a nossa ansiedade, às vezes, ela reflete uma falta de fé.
ela pode refletir uma falta de confiança no Senhor, que Ele vai cuidar. Você acredita que Deus te ama? Então, por que vamos nos comportar como se Ele fosse nos dar uma rasteira? Percebe? Você acredita que o seu marido te ama? Então, por que você todo dia vai pensar que ele vai fazer uma coisa errada contigo? O contrário também. Tenta transmitir um pouco dessa lógica para a tua relação com Deus. Ele não te ama? Ele não quer o melhor para você? Então, confia. Confia que Ele vai te ajudar. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor falou o nosso coração e nos ajude a praticar, Senhor Deus, a confiança em Ti, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina, confiar no Senhor, mesmo, Senhor Deus, quando os problemas nos consomem o nosso emocional. Nós entendemos, Senhor Deus, que há pessoas, Senhor Deus, que passam por problemas clínicos severos, diagnosticados com ansiedade severa, mas também, Senhor Deus, há problemas de ansiedade que podemos colocar nas Tuas mãos como qualquer outro. Ansiedade, Senhor Deus, que são problemas desnecessários, ó Pai, desnecessários porque nós não temos controle sobre isso, não temos poder sobre o problema, não temos controle sobre o futuro não está nas nossas mãos, está nas Suas. O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é quem determina o que vai acontecer, o Senhor é que cuida da nossa família, então nos ajude a descansar no Senhor. Que a ansiedade, quando nos sentimos ansiosos, que seja, Senhor Deus, por um breve instante, até lembrar, Senhor Deus, que é o Senhor que vai dar a solução. É o Senhor que tem controle, não sou eu, e não são os homens, não são as pessoas que nos querem mal, que vão controlar o nosso futuro, mas é o Senhor que tem soberania sobre a nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, a palavra está com quem é direito.